Olá, pessoal, bom dia, bem-vindos. Espero que estejam todos bem, se cuidando. Hoje é a nossa primeira live desse ano sobre LGPD na prática, como as administradoras de condomínios podem se adaptar. E eu sou o Jonatas, sou DPO do Grupo Superlógica. E, bom, antes de me apresentar e apresentar os convidados, queria destacar que os palestrantes estão fazendo se apresentando remotamente. O time que está nos apoiando aqui nos bastidores, todos seguindo os protocolos de segurança e saúde. Outra coisinha também que eu queria falar para vocês é que durante a live deixem as dúvidas no chat do YouTube, o chatzinho que fica do ladinho. A gente tem um time apoiando aqui e a gente vai tentar responder todas as perguntas durante o final. Outra coisa também, acho que todo mundo sabe, né? A Lei Geral de Proteção de Dados está aí em vigor desde 2020. Ela passou a valer em setembro de 2020, porém as sanções elas começaram a valer só em agosto desse ano. E aí começaram a surgir muitas dúvidas, a gente recebe muitas dúvidas, e para isso a gente trouxe alguns especialistas para falar e discutir e tirar essas dúvidas aqui hoje. Mas antes vou apresentar a Fabiana Gomes, ela é líder de compliance das empresas do grupo Superlógica. Fabi, com você. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fabiana, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Jonathan. Hoje teremos aqui especialista para falar sobre a LGPD, que é um tema que está em foco. Eu sou advogada do ramo empresarial, mas há mais de 5 anos estou focada na área de compliance, sou responsável pela área de compliance do time Superlógica. E garanto para vocês que hoje nós vamos ter um bate-papo muito bom aqui, que vai nos acrescentar muito no nosso dia a dia. Jonathan, acho que você já pode apresentar os demais. Tá bom. Valeu, Fabi. Prazer revê-la. A gente se vê aí direto para discutir coisas, né, no nosso comitê de privacidade e LGPD. E também aqui está com a gente os doutores, o doutor Paulo Lila, ele é sócio da Lefosse Advogados, e a doutora Carla Segala, também advogada no Lefosse Advogados. Por favor, Paulo, se apresente aí para a gente. Bom dia a todos, meu nome é Paulo Lila, eu sou sócio aqui do Lefosse na área de tecnologia e proteção de dados. Gostaria de agradecer a Superlógica aí pelo convite, de ter essa oportunidade de participar desse evento super interessante aqui. Estou disponível também para esclarecer todas as dúvidas e fazer um debate interessante com todos. Valeu, Paulo, bem-vindo. E a Carla, bem-vinda, Carla. Quer falar um pouquinho aí sobre você? Obrigada, bom dia, obrigada a todos. Meu nome é Carla Segala, eu sou advogada sênior da equipe de privacidade e proteção de dados e tecnologia do Lefosse. Também reitero as palavras do Paulo, que a gente está à disposição para tirar quaisquer dúvidas que surjam da live. Legal. Bem-vinda. Bom, vamos falar de LGPD. Eu acho que a gente tem muitas dúvidas, todo mundo tem muitas dúvidas sobre onde se aplicam as leis de proteção de dados em administradoras e condomínios. E eu começo perguntando aqui para o doutor Paulo, a LGPD é aplicável para condomínios? Bom, essa é um debate bastante interessante, né? Acho que quando a LGPD foi sancionada em 2018, logo se passou a discutir se realmente ia se seria aplicável a entes personalizados, né? Porque ela diz que é aplicável qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada por pessoa natural ou jurídica em território nacional, né? Como o condomínio não seria uma pessoa jurídica, havia essa discussão, né? Ainda mais pelas exceções da lei, que dizia lá que a lei não se aplica à pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. E aí talvez entraria em condomínio, não tem finalidade econômica, né? Então surgiu essa discussão que acabou sendo superada, né? Depois, com vários debates e discussões, que realmente
o STJ reconhece personalidade jurídica, algum tipo de personalidade jurídica ainda que limitado, para o condomínio poder ser sujeito de direitos e obrigações, por exemplo, pagar imposto, tem CNPJ. Então, no caso, como a LGPD é uma lei que visa proteger um direito fundamental, que é o direito à privacidade e proteção de dados, e o titular precisa ter essa proteção, então não faria sentido que o condomínio fosse excluído dessa obrigação. Agora, por outro lado, a mesma discussão não havia para administradores de condomínio, normalmente são pessoas jurídicas, e aí sim não há que se discutir em relação à aplicabilidade da LGPD. Carlos, quer complementar? Legal. Eu acho que até vale complementar, Paulo, que a minuta de regulamentação para agentes de tratamento de pequeno porte, né, que é um regulamento que a ANPD colocou em consulta pública para discussão nesse momento, ela até fala da aplicação da LGPD para entes despersonalizados. Então, acho que isso reforça esse entendimento de aplicação da LGPD para condomínios, mesmo que com algumas eventuais futuras flexibilizações específicas para esses entes, como está nessa minuta de regulamentação. Então, talvez no futuro a gente tenha algumas flexibilizações para aplicação da LGPD para condomínios, mas acho que não vai restar dúvida do ponto de vista da autoridade nacional de que a lei vai ser aplicável. Legal, Carla. Carla, aproveitando essa colocação que você fez, a gente tem uma grande discussão em relação aos tipos de dados, né? A própria lei classifica isso, e em relação aos titulares também. E aí eu gostaria de saber um pouquinho de você, quais são os dados e como eles são coletados quando a gente olha para a figura do condomínio e da administradora, né? Quem são os titulares efetivos desses dados? Como que funciona nesse mercado? Você poderia introduzir um pouquinho esse assunto para nós? Claro, acho que a gente pensa no dia a dia de um condomínio, é natural que tenha uma coleta de dados bastante relevante, até um volume eventualmente relevante de dados, porque no dia a dia do condomínio, porque a gente pensa, vai chegar um visitante, eu vou ter que coletar informações mínimas de identificação para saber que essa pessoa está autorizada a entrar no condomínio, eu vou atender um prestador de serviço, eu preciso de uma série de dados de condôminos que para poder cobrar taxas condominiais, para poder disponibilizar acessos a esses condôminos. Eu vou ter que compartilhar esses dados de condôminos, por exemplo, com empresas de segurança, por exemplo, com uma administradora de condomínios também. Então, assim, só do ponto de vista de dados básicos cadastrais, né? Então, nome, RG, CPF, a gente já tem um volume bastante relevante de dados coletados. E aí a gente tem outros tipos de dados que também são coletados por condomínio, como, por exemplo, a imagem da pessoa natural. O normal é que tenham várias câmeras de segurança espalhadas em áreas comuns, e essa coleta de imagens por câmera de segurança, ela é um tratamento de dados pessoais, porque essa imagem é um dado que está identificando direto ou indiretamente uma pessoa. Então, também a gente tem uma coleta de dados por câmeras de segurança. E quando a gente fala também em coleta de dados de condomínio, além desses dados cadastrais, que são utilizados para várias finalidades, além dessas imagens para fins de segurança, a gente também pode coletar para fins de acesso, de controle de acesso e segurança, dados biométricos. Tem muito condomínio atualmente que tem uma entrada por controle de biometria, né? Então, tem um leitor biométrico para colocar digital para conseguir acessar as áreas comuns. E essa coleta também é uma coleta de dado pessoal, e dado biométrico, de acordo com a LGPD, é um tipo específico de dado pessoal, que a gente chama de dado pessoal sensível, que são dados específicos listados na LGPD como dados que podem gerar algum tipo de discriminação titular, e por isso eles são classificados como dados pessoais sensíveis e têm regras específicas para tratamento. Quer dizer que a gente não pode coletar biometria para acessar condomínio? Não quer dizer que a gente não pode coletar biometria. Mas, na prática, tem alguns cuidados adicionais que precisam ser adotados para tratar esses dados biométricos, que também é uma questão que a gente pode abordar mais para frente nessa live. Muito bom, legal. E falando um pouquinho aí, você falou aí, Carla, sobre a questão de dados de biométricos para portaria, é necessário, e aí direciono essa pergunta para o Dr. Paulo, é necessário o consentimento dos titulares para a coleta dos dados na portaria? Então, a LGPD, ela define 10 bases legais
né, que autorizam o tratamento de dados pessoais que vão além do consentimento. Para dados pessoais sensíveis, também além do consentimento, existem outros fundamentos legais que autorizam. Existe uma base legal específica, né, na LGPD, no artigo 11G, que possibilita a coleta de dados biométricos, né, de dados pessoais sensíveis, para fins de prevenção à fraude e segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastros em sistemas eletrônicos. Então, já há ali na LGPD uma base legal específica para esse tipo de situação, para a coleta de dado biométrico, da digital, por exemplo, para o controle de acesso do condomínio. Então, não haveria necessidade de se coletar o consentimento do titular. Uma coisa que eu acho que é importante falar quando a gente fala de dado biométrico, a gente está falando muito, a gente pensa muito na digital, mas ele pode ser, o dado biométrico é um dado permanente, por isso que ele é um dado sensível, é um dado que trata das características físicas, biológicas de uma pessoa, que são permanentes. Então, a íris dos olhos, a digital, né, o formato da face. Então, quando a gente fala de dado de controle de acesso de dado digital, isso é algo muito mais tranquilo. A questão fica mais complexa quando você utiliza câmeras de segurança de circuito fechado de TV, que faz a coleta de dado biométrico, reconhecimento facial, né, que cria tratamento automatizado de dados, né, por meio de inteligência artificial, em que a câmera consegue identificar as pessoas através de suas características físicas, né, e isso torna mais complexo, porque você precisa dar, embora você não precise do consentimento, você precisa saber onde posicionar essas câmeras e que tipo de transparência precisa ser dado, como você vai dar um aviso de que aquele ambiente está sendo filmado, né, e que tipo de câmera precisa ser utilizado, porque o dado sensível é a imagem, é o tratamento do dado biométrico, né, esse dado das características físicas. É diferente da imagem de um circuito fechado que não tem o tratamento biométrico, que não tem esse tratamento de inteligência artificial, apenas coleta a imagem, e nesse caso não se trata de um dado biométrico, não se trata de um dado sensível. A imagem por si só não é considerado dado sensível. Então é importante fazer essa distinção, inclusive para portarias que usam a câmera, né, que tiram a foto da pessoa, né? A foto por si só, sem o tratamento biométrico, ela não é um dado sensível, tá? Mas ela é um dado pessoal comum. Então, ela precisa também, esse tipo de coleta também precisa estar aderente à LGPD. Paulo, obrigada. Acho que foi muito esclarecedora essa questão da diferença da foto específica, da questão do tratamento. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta e direcioná-la para a Carla, porque eu acho que todo mundo deve ter ficado um pouquinho impactado com a condição que você colocou. Carla, fala um pouquinho, quando a gente pensa em LGPD, quais são os impactos em relação a essas câmeras? Porque hoje é extremamente comum, né? Por mais que seja simples o condomínio hoje, a gente percebe que eles têm esse tipo de serviço. E quando a gente analisa essa condição, quais são os principais impactos quando a gente olha para a LGPD? E, principalmente, as imagens captadas, quando consideradas dados sensíveis, quais os cuidados que o condomínio precisa ter em relação a isso? Quais são os principais, o olhar principal em relação a essa condição? E, principalmente, se a pessoa se recusar ao consentimento dela, quais são as condições que o condomínio pode se utilizar? Tá. Primeiro, como o Paulo bem colocou, o consentimento não é a base legal para tratar esse dado, né? Então, na verdade, o condomínio, a priori, não deveria nem pegar este consentimento. Legal. Eu acho que vale entrar rapidinho nessa discussão do consentimento, porque a gente tinha uma visão antes da LGPD de que a gente precisava necessariamente de consentimento para tratar dados pessoais, até por uma visão do que a gente tinha antes, por exemplo, no Marco Civil da Internet. E isso é uma realidade que muda com a LGPD, né? A partir da LGPD, a gente tem 10 bases legais diferentes para tratar dados pessoais, entre aspas, comuns, e a gente tem outras bases para tratar os dados pessoais sensíveis. E aí o que a gente tem que verificar no caso concreto é qual que é realmente a base legal adequada para este tratamento. E aí, quando a gente fala de câmeras de segurança, por exemplo, como o Paulo mencionou, a gente tem um fundamento de segurança para tratar esse dado, um fundamento de
até de legítimo interesse, né, do condomínio, de garantir quem é aquela pessoa que está acessando, quando a gente não fala de dados pessoais sensíveis, porque dados pessoais sensíveis a base legal seria outra. Mas, então, em síntese, eu acho que o que a gente tem que primeiro separar eu não preciso de consentimento do condômino do ponto de vista de LGPD para realizar o tratamento dessa imagem como um dado pessoal. Tem outras bases legais mais adequadas para essa atividade de tratamento. E aí, com relação à utilização das câmeras em si nesse ambiente comum, a primeira questão que a gente tem que se preocupar é em garantir a transparência deste tratamento de dados, né? Eu preciso garantir que os titulares eles têm ciência de que os dados deles estão sendo tratados dessa forma. E aí, embora a gente possa, por exemplo, discutir se faz sentido ou não faz sentido, por exemplo, um condomínio ter uma política de privacidade, acho que para câmeras de segurança a gente tem uma solução prática, muito simples para garantir essa transparência, que é por meio de sinalização no próprio condomínio de que as áreas comuns estão sendo filmadas. A gente tem, inclusive, algumas leis específicas em alguns municípios que tornam obrigatória essa indicação de que o ambiente é monitorado por câmera. Então, assim, o primeiro passo é garantir essa segurança, garantir essa transparência, para indicar que essa câmera que está no ambiente monitorado. E aí a gente tem que se preocupar com o ponto de vista de instalação de câmeras. Onde eu estou instalando essas câmeras, né? Se eu estou instalando essas câmeras em lugares que façam sentido do ponto de vista de garantir a privacidade desses titulares de dados que estão sendo filmados. Então, por exemplo, eu não devo colocar câmeras em banheiros comuns que existam no condomínio, porque são ambientes de uso privado. Então, naturalmente, eu não posso ter esse tipo de tratamento de dados, não só pela LGPD, como também pelo próprio direito à privacidade que tem na Constituição Federal. E, além disso, além de garantir essa transparência, o titular, a gente tem que se preocupar também com a segurança dessas imagens, né? Quem pode acessar essas imagens? Onde essas imagens estão sendo armazenadas? Eu tenho imagens que são por exemplo, acessíveis por meio da internet, porque elas ficam em nuvem. Eu tenho segurança para garantir que não tem um terceiro não autorizado que vai acessar essas imagens. Então, são outras questões que a gente tem que se preocupar do ponto de vista de utilização das câmeras no ambiente comum dos condomínios. A gente tem base legal para isso, é possível fazer isso de acordo com a LGPD, mas a gente realmente tem que se preocupar com essas questões de transparência para o titular, que ele tem que saber que isso acontece, e segurança para garantir que não vai ter um uso indevido disso por terceiro. Fantástico, Carla, obrigada. E falando um pouquinho aqui, entrando, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe o conceito de controlador e operador de dados. Paulo, qual que é o papel, nesse conceito de controlador e operador de dados, qual que é o papel da administradora? Perfeito. A LGPD reconhece o papel dos agentes de tratamento como controlador de dados, ou seja, aquele que toma as decisões referentes ao tratamento de dados, e o operador, que é aquele que realiza o tratamento de dados em nome do controlador, né, de acordo com as instruções lícitas do controlador, como a redação da lei estabelece, né? O condomínio a gente vê como controlador dos dados, tá? Isso está muito claro para a gente, né? Todos os tratamentos de dados realizados no condomínio são feitos de acordo com os interesses e as necessidades do condomínio. A administradora de condomínio, por outro lado, isso vale destacar que é uma situação fática, né? Não adianta falar, o condomínio é controlador, a administradora de condomínio é operadora. Não, é uma situação fática, né? A administradora de condomínios, a meu ver, ela poderia ser tanto controladora quanto operadora, a depender do qual nível de autonomia na tomada de decisões relacionadas ao tratamento de dados ela vai ter. Então, se o condomínio contrata uma administradora de condomínio que tem total autonomia para fazer as contratações, para determinar como os dados vão ser coletados, quais dados vão ser coletados, por quanto tempo eles vão ser armazenados, né, porque também isso é um ponto importante, né, a retenção do dado, por quanto tempo ele vai ser armazenado. A partir do momento que a administradora de condomínio toma essas decisões, e o condomínio dá essa carta branca para ela tomar, ela passa a ser uma controladora de dados, né, e aí ela tem
obrigações primárias, de acordo com a LGPD, ali de nomear um DPO, de ter uma série de obrigações específicas na lei. Por outro lado, é possível que a administradora do condomínio ela tenha funções mais limitadas, dadas pelo condomínio, ela não tem tanta autonomia, e ela vai realizar tratamento de dados em nome do condomínio, então, nesse caso, ela seria uma operadora de dados, né? E aí, basicamente, as principais obrigações que ela teria é a de proteger os dados pessoais contra acessos indevidos, ataques cibernéticos, incidentes de segurança, né? Então, vai depender muito dessa situação fática, mas eu vejo a administradora de condomínio tanto como controladora, como operadora, a depender da configuração, né, do contrato firmado, que ela vai ter firmado com o condomínio. Ótimo, Paulo. Acho que foi extremamente esclarecedora essa condição que você colocou. E aí, como você falou de contratos, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Carla. Carla, os contratos, a gente discutiu um pouquinho aqui vários fatores, os agentes, as nossas bases legais, aplicabilidade ou não. E aí, quando a gente olha na cadeia do condomínio com a administradora, a gente também tem uma série de contratos que acabam por regular essas atividades. E aí eu gostaria de entender um pouquinho, junto com o nosso pessoal, quais são os cuidados que devem ser tomados quando firmados os contratos ou em aditivos de contratos entre condomínios, as administradoras de condomínios e principalmente os prestadores de serviços. Você poderia falar um pouquinho para a gente em relação a isso? Claro. Contrato é um tema muito relevante quando a gente fala de adequação ao LGPD, porque é por meio de contrato que você vai conseguir estabelecer algumas obrigações a serem assumidas pelas partes, inclusive para garantir que elas sejam capazes de cumprir com obrigações estabelecidas na LGPD. Então, por exemplo, uma primeira questão a entender quando a gente vai ajustar um contrato essas partes elas estão agindo como controladoras de dados pessoais ou como operadoras de dados pessoais. E aí, como o Paulo bem mencionou, isso é uma questão fática, não é só uma questão formal do que está escrito no contrato. Mas, na prática, se eu tenho uma operadora, por exemplo, que vai tratar dados pessoais para uma finalidade específica, se eu tenho uma administradora que vai ser interpretada como uma operadora, eu preciso colocar no contrato quais são as atividades para as quais ela está autorizada a tratar esses dados, por exemplo. O que ela pode e o que ela não pode fazer com esses dados. Isso é muito relevante porque, por exemplo, se a gente tem uma operadora, e isso é muito relevante até para a própria administradora pensar quando ela está celebrando contratos dessa natureza, que se ela está se posicionando como operadora e ela começa a tratar dados para finalidades que não foram previamente acordadas entre as partes, de acordo com a LGPD, quando ela tratar dados para essas finalidades não cobertas pelo contrato, ela vai agir como controladora e ela vai ter responsabilidades de controladora para esse caso. E aí isso significa que ela não vai só se preocupar mais com segurança, por exemplo, com garantir que esse tratamento de dados está sendo feito de uma forma segura, mas ela tem que garantir também que ele está adequado ao LGPD como um todo. Então, ela vai ter que imputar a base legal, então, cabe a controladora fazer imputar essa base legal, garantir que esse tratamento é adequado aos princípios da LGPD. Então, a primeira questão extremamente relevante é entender, eu estou numa relação de controlador-controlador, e aí eu vou ter cláusulas que vão tratar e estabelecer responsabilidades entre as partes como controladores, ou estou numa relação de controlador e operador. E aí, nesse cenário, a gente vai ter uma discussão realmente de segurança, de quais são as obrigações do operador, e aí outras questões que mudam muito. Se eu estou contratando um operador, eu tenho algumas preocupações que eu não tenho como contratando um controlador. Por exemplo, se eu estou contratando um operador, é natural que eu queira eventualmente auditar esse operador. Ou, por exemplo, se tiver um incidente de segurança da informação, a LGPD indica que quem tem que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados em caso de incidente, quando esse incidente é relevante para a comunicação, é o controlador. Então, se eu estou celebrando um contrato, por exemplo, com uma administradora de condomínio, e essa administradora está sendo interpretada como operadora, eu preciso garantir contratualmente que, se tiver um incidente, ela vai me fornecer as informações mínimas para eu poder fazer esse comunicado para a NPD acerca do incidente. Se eu não tiver esses gatilhos contratuais para garantir essa segurança, eu posso não conseguir cumprir com obrigações legais. Então, assim, de forma geral, quando a gente está falando de contratos entre condomínios e administradoras de condomínio, a principal preocupação é
quem é controlador, quem que é operador, quais são os compartilhamentos de dados que vão ter sobre esse contrato. Então, naturalmente, a administradora vai ter acesso a informações de condôminos em razão dessa prestação de serviço, né, dessa administração, para poder, por exemplo, encaminhar os boletos para pagamento de taxa condominial. A gente tem base legal para fazer essa transferência, mas o ideal é que esteja regulado em contrato quais dados vão ser fornecidos e para quais finalidades esses dados vão ser utilizados. Questões de incidente, quem é responsável por fazer o quê, quem tem que fornecer quais informações. Eu tenho direito ou não tenho direito de auditar outra parte. Então, assim, quando a gente fala do contrato entre condomínio e administrador, acho que são essas principais questões a serem consideradas. E aí, quando a gente fala, por exemplo, contratos com prestadores de serviço, primeiro que, naturalmente, muitos prestadores de serviço nem vão ter um tratamento relevante de dados pessoais, e aí, nesse caso, talvez a gente não tenha que se preocupar com cláusulas muito detalhadas sobre isso, mas a gente pode ter, por exemplo, um serviço de portaria remota, que nesse caso você vai ter um tratamento relevante de dados, porque você vai passar dados de condôminos e visitantes para esse serviço de portaria remota. E aí, nesse caso, naturalmente, o esperado é que essa portaria remota ela funcione como operadora, porque ela não vai tratar dados para finalidades próprias em nenhum momento. E aí a gente tem que se preocupar também com essas questões. Ela tem que garantir segurança, ela tem que garantir que ela só vai tratar os dados para finalidade específica, que se ela tratar para finalidades diversas, ela vai se responsabilizar como controladora. Então, são formatos parecidos. E, de forma geral, a gente tem que pensar, por exemplo, se o condomínio vai tratar dados de um prestador de serviço que vai adentrar no condomínio, tem que garantir a segurança desses dados e tratar esses dados apenas para essa finalidade específica. Eu acho que, pensando assim, acho que são os principais contratos que eu vislumbro com atividade de tratamento de dados. Eu não sei se o Paulo quer complementar com alguma coisa. Não, e às vezes a administradora de condomínio, ela, ainda que ela seja operadora de dados, no caso específico, ela pode subcontratar partes de suas atividades. Por exemplo, uma empresa que faz a gestão da administração do condomínio por meio do fornecimento de softwares, de tecnologias, como o próprio caso da Superlógica, que vai ser aí um suboperador de dados, né? Então, é um contrato entre um operador de dados e um suboperador de dados, né? E esse suboperador acaba né, se subrogando ali direitos e obrigações previstos no contrato principal entre o condomínio e a administradora de condomínios, né? Então, tem todas essas nuances aí contratuais que precisam ser endereçadas para fim de adequação à LGPD. Outra questão, já vi situações em que a administradora do condomínio faz um termo de tratamento de dados com cada um dos condôminos, né? Então, aí, o condomínio compartilha as informações pessoais dos seus funcionários, colaboradores, pessoas que vão acessar as suas dependências, e a administradora do condomínio, ela armazena esses dados e ainda coleta outros dados diretamente dessas pessoas, por exemplo, a biometria, né? Então, há uma série de configurações contratuais aí, a depender da realidade de cada localidade. E doutor Paulo, baseado aí no que a doutora Carla comentou aí, explicou, você acha que, no fim, o que importa é dar a transparência ao tratamento de dados? Você acha que isso é o que realmente importa para o titular do dado? A transparência é um dos princípios mais relevantes da LGPD, né? Porque através da transparência, né, do titular ser informado sobre como os seus dados estão sendo tratados, como eles com quem vão ser compartilhados, por quanto tempo eles vão ser armazenados, essas informações empoderam o titular, né? E assim ele tem condições de exercer os seus direitos. Em essência, o que a LGPD trata é isso, né? Fazer com que o titular dos dados tenha controle sobre o fluxo de suas informações pessoais, né? Então, para que ele tenha esse controle, né, e essa é a ideia primordial da LGPD, para que ele tenha esse controle, ele precisa ter transparência, precisa ser informado sobre essa atividade de tratamento e, assim, poder exercer seus direitos. Por exemplo, ter direito de acesso aos seus dados, né, solicitar a eliminação dos seus dados. Por exemplo,
um condômino que deixa aquele condomínio, ele pode querer que seus dados sejam eliminados, né? Obviamente que isso não é um direito absoluto, né? O condomínio pode manter esses dados por um tempo, né? Para fins de exercício regular de direitos em ações judiciais, vai que tem alguma ação judicial que venha a ser proposta pelo ex-condômino. Então, é natural que você tenha um prazo de retenção para esses dados um pouco mais longo, por exemplo, durante o prazo prescricional de uma ação civil, né? Então, você teria ali, mas ele tem o direito de solicitar, de fazer esse tipo de solicitação, né? Então, a LGPD ela traz essa obrigação de transparência para empoderar, né? E permitir com que o titular exerça seus direitos. Agora, tem um desafio aqui grande para isso, quando a gente fala de condomínio, que é o ambiente offline, né? Quando a gente fala de política de privacidade, transparência, você entra num site, você tem ali um link, uma política de privacidade, você consegue ter acesso a todas as informações sobre como aquele site, aquela plataforma realiza o tratamento de dados. Agora, no ambiente offline, isso é mais complexo. O que eu vou fazer? Eu vou deixar uma política de privacidade impressa na portaria? Poderia até ser, mas hoje em dia a gente tem que usar a tecnologia como aliado, né? Então, o que eu já vi, você ter, por exemplo, um QR Code na portaria, ou até nos avisos, onde tem avisando que tem câmera de circuito fechado, você coloca o QR Code, acesse nossa política de privacidade, tem um QR Code, você aponta para o QR Code, você tem acesso ali à política de privacidade, com as informações básicas sobre o tratamento de dados. E aí você consegue dar transparência, né? Então, a LGPD não estabelece como fazer, né? Como dar essa transparência. Então, há um nível grande aqui de discricionalidade para os condomínios, administradores de condomínios, sobre como dar transparência para o titular. E isso é fundamental. Mais importante do que você pensar se é o consentimento, se não é o consentimento, isso é importante também, mas, claro, antes disso, vem a transparência. Então, você precisa da transparência e isso pode ser feito tanto uma política impressa na portaria, na própria administradora do condomínio, ou por meio de QR Code, por meio de tokens, por meio de iPads, enfim. Tem empresas especializadas nisso, né, que podem também assessorar tecnologicamente como dar transparência para o titular por meio dessas ferramentas online. Muito bom. Aproveitando essa colocação do Paulo em relação à transparência, eu acredito que esse seja a principal mudança, né, das relações quando a gente olha para a LGPD, que é velar mesmo pela transparência. Aí a gente entra na questão do prazo. Como que fica essa questão do prazo da retenção dos dados? Temos alguma regra legal para isso? Como que é feito? E aí eu gostaria de ouvir a opinião da Carla em relação a esse aspecto. Uhum. Com relação ao prazo, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a LGPD mudou uma lógica que a gente tinha antes, né, uma questão cultural de como a gente tratava dados pessoais, no sentido de eu vou guardar dados por tempo indeterminado, porque quem sabe um dia esses dados podem ser úteis para mim. E a LGPD, ela tira essa lógica porque, na realidade, pelos princípios da LGPD, eu só posso tratar dados que são destinados a uma finalidade específica e pré-definida, e eu só posso tratar os dados que são efetivamente necessários para eu atingir essa finalidade. Então, aquela questão de, eu tenho uma base de dados cheia de informação que um dia pode ser útil para mim, ela não está adequada à LGPD. E aí, uma das atividades de um projeto de adequação LGPD é exatamente estabelecer prazos de retenção de dados. Qual que é o período de retenção de determinado tipo de dado, para que eu uso esse dado. E aí a lógica é sempre a seguinte, eu posso armazenar dados para os quais eu tenho uma finalidade lícita, adequada, e uma base legal para isso. Então, por exemplo, obviamente eu tenho uma base legal para tratar dados durante toda a minha relação, né, do condomínio com o condômino. Então, enquanto esse condômino for morador do condomínio, eu tenho uma finalidade clara para tratar esse dado pessoal. A partir do momento que esse condômino deixa de ser morador do condomínio, durante um certo período ainda que ele saiu do condomínio, eu ainda tenho fundamentos legais para armazenar esses dados.
Por exemplo, ele pode ter deixado de pagar uma taxa condominial, e aí eu tenho um prazo para cobrar esse valor, né, dessa taxa condominial em aberto. Então, assim, esse prazo, né, de prazo para dívida líquida, o prazo prescricional para essa cobrança é de 5 anos, de acordo com o Código Civil. Então, por mais 5 anos, a partir do momento que o condômino deixa de ser morador, eu tenho direito, eu tenho um fundamento legal para armazenar esse dado que faz sentido dentro da minha política de retenção manter esse dado por esse período. Por exemplo, um acesso de um visitante. Pode ser que durante esse acesso, o visitante entenda que ele sofreu algum tipo de dano. Ele foi, por exemplo, sofreu um acidente fisicamente dentro da garagem do condomínio. Ele tem um prazo prescricional para ajuizar uma ação nesse sentido. Eu posso precisar armazenar, por exemplo, imagens de câmera de segurança referentes a esse acidente para poder fazer uma prova no futuro. E aí, o prazo para uma reparação civil em geral é de 3 anos, por exemplo. Então, faz sentido eu armazenar a imagem desse visitante por esse prazo. Então, na prática, o que a gente tem que verificar eu tenho uma finalidade lícita para armazenar esse dado? Eu tenho uma base legal para armazenar esse dado? Porque, por exemplo, se eu preciso utilizar esse dado para ajuizar uma medida judicial, por exemplo, eu tenho uma base muito clara de exercício regular de direito, então eu posso armazenar esse dado. A lógica é sempre essa. Tenho base legal, tenho finalidade, então eu posso continuar armazenando esse dado enquanto ele for útil para atingir essa finalidade. A questão, acho que a palavra-chave é a base legal, né? Qual é a base legal para o tratamento e para o armazenamento do dado? E um dos aspectos da lei é justamente, ele descreve de forma muito clara que, se houver uma lei que se aplique, então vale a lei que já existe e não a LGPD. Então, foi muito, muito legal esse exemplo do Código Civil, e outras legislações, né? Tenho visto ali do chat bastante perguntas em relação, por exemplo, a questões trabalhistas. Mas falando em perguntas, né? O pessoal deixou bastante perguntas aqui. A gente vai fazer todas que forem possíveis dentro do nosso tempo. E eu vou começar aqui pela pergunta do Márcio Dantas. Eu vou fazer aqui para o Dr. Paulo. Para nós que fornecemos tecnologia que são acessadas por terceiros, qual a orientação que podemos dar aos nossos clientes diretos? No caso, normalmente, o fornecedor da tecnologia, se ele não vai ele vai simplesmente fornecer um software, uma solução que vai ser totalmente utilizada pelo administrador de condomínio, por exemplo, e esse fornecedor não vai acessar nenhum dado, né? Ele não vai ser nem controlador nem operador, né? Por outro lado, se esse fornecedor ele vai ter acesso a esses dados por fins de manutenção ou para operar a plataforma, operar essa solução tecnológica, aí ele vai ser um operador de dados. Dificilmente esse fornecedor vai ser um controlador, tá? A não ser que realmente tome decisões, mas não é comum para esse tipo de solução tecnológica que é fornecida para a gestão do condomínio, enfim, para facilitar, para automatizar os processos processos de gestão realizados pela administradora de condomínio. Então, normalmente, esse fornecedor vai ser um operador de dados, no máximo, né? Mas o fornecedor da tecnologia também tem que se preocupar com outras questões, né? Ele, como desenvolvedor da tecnologia, ele tem que pensar em conceitos como privacy by design, ou seja, incorporar dentro da sua tecnologia configurações de privacidade by default, né, que se chama privacidade desde a concepção daquele produto. Então, ele precisa fornecer a ferramenta de uma forma que ela seja aderente à legislação de proteção de dados, né, desde sua concepção. Então, ele já tem que imaginar a sua ferramenta. Eu preciso saber como vai ser a política de privacidade nessa ferramenta. Eu preciso entender quais são os dados minimamente necessários para essa finalidade aqui que eu estou fornecendo essa ferramenta. Então, ele tem esses conceitos de privacidade desde a concepção, que é o Privacy by Design, que ele precisa incorporar nas suas soluções tecnológicas. A gente já viu a gente assessorou muito fornecedor de tecnologia aqui no escritório, em que o fornecedor, ele até assumindo condição de desenvolvedor e de operador de dados, né, por ter acesso aos dados, a gente já
trabalhou que como você orienta o seu cliente em relação à proteção de dados, né? Então, eventualmente, qual política de privacidade pode ser disponibilizada para esse cliente, informando, né, os limites daquela tecnologia, quais são, em termos de proteção de dados, como aquela tecnologia armazena os dados, por quanto tempo. Então, com toda a informação que você puder passar para o cliente dessa tecnologia, melhor. Quanto mais informação, melhor. E quanto mais você pensar em privacidade desde a concepção do desenvolvimento desses produtos, também é melhor. Paulo, eu acho fantástica essa alteração da cadeia como um todo, de pensar desde o início, já focado no cliente final, o que você pode fazer já para parametrizar todas essas questões. É fantástico a alteração que a gente está tendo em relação a essa nova lei. Aí, tem uma pergunta aqui da Mariana. A LGPD se aplica às imagens, tipo fornecedor de imagens da câmera. Como que fica essa questão? Carla, eu sei que você falou bastante em relação a isso. Você pode ajudar a Mariana em relação a essa pergunta dela? Claro. Primeiro, sim, a LGPD se aplica a imagens, porque imagens são informações que permitem identificar diretamente ou indiretamente uma pessoa, então elas se enquadram no conceito de dado pessoal do Marco Civil, da LGPD. E aí, considerando esse cenário, a gente sabe que qualquer atividade de tratamento de dados vai ter que ter uma base legal, vai ter que estar adequada aos princípios da lei, então entram todas as questões que a gente discutiu, de qual que é a base legal que eu tenho para tratar essa imagem. Se eu estou falando de uma imagem que não faz análise biométrica, como o Paulo estava comentando a diferença entre uma imagem comum e um dado biométrico, normalmente esse tratamento de imagem para fim de segurança seria tratado com base no legítimo interesse. Mas quando a gente está falando de um dado biométrico, a gente trataria com base na garantia de prevenção à fraude e à segurança. Então, tem que verificar qual que é a base legal adequada para esse tratamento. Quais são os cuidados que eu tenho quando eu armazeno essas imagens? Quem tem acesso a isso? O titular do dado, ele sabe que o dado dele está sendo tratado, que é a discussão de como garantir a transparência disso. Então, sim, a LGPD se aplica às imagens. Se a gente vai considerar como fornecer essa imagem a um terceiro que solicitou, quem que é esse solicitante? Eu tenho uma base legal para fornecer essa imagem? Porque, às vezes, a pessoa que está pedindo a imagem é a própria pessoa representada por essa imagem. E aí, nesse caso, até como titular do dado, é natural que que a gente cumpra essa solicitação e disponibilize essa imagem para ele. Agora, se ele está pedindo uma imagem de terceiro, por exemplo, é uma situação que precisa ser analisada no caso concreto. Eu tenho algum outro fundamento legal que me autorize a fornecer essa imagem? Se não, esse compartilhamento de dados, que é uma atividade de tratamento de dados, ele não tem uma base legal adequada, por exemplo, se não tiver uma obrigação legal para fornecer. Então, no caso a caso, a gente tem que analisar isso. Alguém me pede uma imagem, eu tenho uma base legal adequada para fornecer essa imagem para essa pessoa? Tem algum fundamento jurídico que me obriga a fornecer essa imagem? Porque se não tiver nenhum fundamento jurídico, em última instância, a pessoa vai precisar, eventualmente, ajuizar uma medida judicial para você ter uma ordem que te autorize a fornecer essa imagem na prática. Legal. E ficou uma dúvida aqui também, Paulo, em relação à questão da LGPD se aplicar a condomínios. Então, a gente discutiu bastante, né, a pergunta do Ronaldo, que apesar de ter CNPJs, não são considerados empresas, né, os condomínios, e a lei se aplica a condomínios? Então, isso, como eu comentei no começo, essa é uma discussão que já foi superada. O atendimento majoritário hoje é de que se aplica, sim, a condomínios, embora eles não tenham, eles sejam entes despersonalizados, eles são sujeitos de direito para algumas obrigações, é quase que uma personalidade jurídica fictícia, né, para pagar tributos, para assumir alguns tipos de obrigações, isso é reconhecido pelo STJ, inclusive. E a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nessa proposta recente de regulamentação da aplicação, da flexibilização da LGPD para micro e pequena empresa, pequenas empresas de pequeno porte, startups, associações, ela faz menção expressa a entes despersonalizados. Então, a gente acredita que para condomínios, os condomínios vão poder se beneficiar das flexibilizações da lei. Por exemplo, essa proposta da autoridade, que ainda não está em vigor, né, isso está sendo discutido em consulta pública,
por exemplo, elimina a necessidade de ter um DPO, né? Então, esses entes não precisariam ter DPO, né? Tanto o condomínio quanto as prestadoras de condomínios que sejam de pequeno, médio porte, não precisariam ter DPO, desde que oferecessem um canal de atendimento para que o titular dos dados possa exercer seus direitos, como eu comentei antes, né? Exercer seu direito de acesso aos dados, solicitar correção de dados, solicitar eliminação de dados, eventualmente, né? Então, você tem algumas flexibilizações que deverão ocorrer, como a dispensa da necessidade de DPO, desde que você ofereça o canal de atendimento, e outras flexibilizações também, mas que é aplicável, isso não tem a menor dúvida de que sim, a lei é aplicável, mesmo porque a prioridade é proteger o direito fundamental de privacidade e proteção de dados do titular. Ótimo, Paulo, obrigada. Tem uma pergunta aqui da Bruna, acredito que a gente não tocou nesse assunto ainda. Como funciona em relação à coleta de dados de menores de idade? Carla, você poderia falar um pouquinho em relação a isso? A gente tem uma discussão grande sobre isso, que não está completamente resolvida, até porque tem muitos pontos da LGPD que ainda dependem de regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, na prática, o que a LGPD fala sobre tratamento de dados de menores, né? Ela faz uma diferenciação entre dados de criança e dados de adolescente. Ela indica que tanto o dado de criança quanto o dado de adolescente ele deve ser tratado no melhor interesse do menor. E aí, para o dado de criança especificamente, ela indica a necessidade de consentimento de um dos pais ou de responsável legal pela criança. E aí, na prática, isso gera uma série de impactos, porque muitas vezes você trata dados numa situação que não tem como obter consentimento. Às vezes, em decorrência da execução de um contrato, às vezes por medidas de segurança, como, por exemplo, as próprias câmeras de segurança que estão alocadas nas áreas comuns do condomínio e que vai filmar a criança brincando. Na prática, segundo o texto atual da LGPD e na ausência de regulamentação, seria, em tese, necessária a obtenção de um consentimento para isso, o que, assim, no dia a dia não faz sentido, porque imagina você ter que firmar um termo de consentimento com todos os pais das crianças que circulam no condomínio e correr o risco de, eventualmente, um dos pais se negar a conceder esse termo de consentimento, que não faz sentido nenhum, porque como você deixaria de filmar aquela criança específica naquela situação? Então, na prática, a gente vê algumas discussões sobre será que realmente o consentimento é a única base legal para tratar o dado de criança? Tem algumas teorias de que outras bases legais, que não todas as bases legais se aplicariam, mas algumas outras bases legais se aplicariam, como questões de execução de contrato, como prevenção à fraude e segurança. Então, a gente tem algumas discussões sobre isso, se faz sentido limitar a consentimento, mas aí, nesse momento, a gente realmente está num momento de insegurança com relação a isso, porque a gente não tem uma formalização de outra base legal que não o consentimento, e a gente vai ter que esperar alguma regulamentação da Autoridade Nacional sobre isso, ou isso ser em algum momento levado para o judiciário para a gente formar uma jurisprudência pacífica sobre isso, que vai demorar muito. Uma pergunta aqui bem interessante, da Eliane Cardoso, a respeito de prestação de contas. Então, como fazer com os dados que vão na pasta de prestação de contas? Inclusive, enquanto eu estava lendo a pergunta, eu fui ver na prestação de contas do meu condomínio como é que estava, para ver se estava tudo adequado. Como é que funciona, Paulo? Olha, a LGPD estabelece ali, entre seus princípios, o princípio da necessidade, né? Quais são o mínimo de dados pessoais necessários para atingir aquela finalidade? Então, a prestação de contas, eu preciso fazer esse exercício, né? Quais são as informações que o condomínio deve ter acesso, né? Pode e deve ter acesso para poder realizar a prestação de contas. Então, ali eu vou ter informações sobre contas a pagar, sobre dívidas, são todas informações que são de interesse do condomínio. Então, se for o mínimo necessário para fins de prestação de contas, é legítimo ter esses dados disponibilizados. Se for algo excessivo, se for algo que não é necessário,
que expõem demais o titular, aí não. Então, o exercício precisa ser feito caso a caso em relação a quais os dados que devem ser disponibilizados para essa finalidade. Legal, Paulo. Nós temos uma questão aqui, eu acredito, Carla, que vai ficar bem alinhada com o que você acabou de falar. A Elida Rafisa, Ineres, administradora de condomínios, pergunta: normalmente utilizamos essas fotos de vídeos para notificações de atos infracionários ao condomínio. Com essa informação implica em não podermos mais usar? Na verdade, nesse caso, se está usando a imagem do titular especificamente para comunicá-lo que ele cometeu uma infração, isso tem uma base legal clara, que é o exercício regular de direito pelo condomínio. Eu não vejo uma limitação para usar essa imagem como fundamento para uma notificação. O que não pode ser feito é divulgar publicamente essa imagem para todos os condôminos, mas para comunicar ao próprio condômino de que ele cometeu uma infração e utilizar essa imagem como prova está dentro da base legal do exercício regular de direito. E tem uma outra questão aqui que eu achei legal também, que está relacionada à inadimplência, inclusive, é do Alexandre Godoy, pergunta 10. Olá, bom dia. A administradora pode repassar as informações de inadimplência e cadastrais das unidades autônomas para os demais condôminos? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que existe ali o interesse do condomínio em saber sobre a inadimplência, porque a inadimplência acaba impactando todos os condôminos, né? Então, eu acho que ali a questão, o que vai aparecer nessa como informação? Vai aparecer o nome completo? Não, você vai, de qual eu só preciso saber que aquela unidade, determinada unidade, está inadimplente, né? Inclusive, a LGPD prevê até uma base legal específica, que é a base legal de proteção ao crédito, né? Então, que visa, né, você compartilhar, por exemplo, informação para fim de cobrança, com uma empresa que faz cobrança, por exemplo, isso é legítimo pela LGPD. Você tem uma base legal específica para isso. A questão voltando àquilo que eu mencionei anteriormente sobre o princípio da necessidade, qual é o mínimo de informação que eu preciso para atingir essa finalidade, de as pessoas estarem cientes sobre a inadimplência e sobre as providências que precisam ser tomadas quanto a isso, por exemplo, a contratação de uma empresa de cobrança, por exemplo, né? Então, aí é o mínimo de informação necessário para atingir essa finalidade e qual é o fundamento legal para isso. E aí a LGPD dá resguardo para esse tipo de tratamento. Porém, os dados serem repassados, essas informações para outros condôminos, existe alguma base legal, alguma restrição sobre isso? Então, de novo, é aquela questão da necessidade, né? Os condomínios precisam ter essa informação para essa finalidade, né? Então, esse é um exercício que eu tenho que estabelecer na hora de pensar se eu posso compartilhar ou não. Eu tenho a base legal, por exemplo, do legítimo interesse, né, ou da proteção do crédito, que poderiam ser utilizados em contextos como esse. A questão o que é o mínimo de informação que eu preciso passar para o condomínio, né? Então, para os demais condôminos. Então, esse exercício eu preciso fazer. Agora que eu tenho um fundamento para compartilhar, isso tem dentro das bases legais previstas na LGPD, como, por exemplo, o legítimo interesse e a proteção do crédito. Ótimo. Carla, temos uma pergunta aqui que eu acho que se encaixa bem em todas as colocações que você ponderou conosco. Os dados utilizados pela administradora ou aqueles coletados na portaria pela empresa terceirizada ou mesmo até pelo condomínio, especificamente para a identificação do morador e de um visitante, como é que fica? Eles são dados que são necessários no dia a dia da operação. Então, todo esse tratamento de dados ele tem que seguir a LGPD, tem que ter uma base legal adequada. A base legal adequada ela pode ser tanto uma execução de contrato, por exemplo, quanto um legítimo interesse para controlar o acesso a determinadas áreas do condomínio. Pode ser, por exemplo, para o caso da administradora de condomínio, se ela tem uma relação direta com o titular, por exemplo, algumas administradoras de condomínio, elas criam aquela área logada para o titular pegar informações sobre ele, né, para o condomínio pegar informações, pegar uma cópia do boleto, conseguir. Nesse caso,
ela tem uma base legal para tratar dados que seria uma execução de contrato. Quando ela trata dados como operadora, a base legal quem tem que estabelecer é o condomínio. Mas, na prática, todas as atividades de dados, elas têm bases legais adequadas, e elas têm que cumprir com todos os requisitos da LGPD. Então, eu preciso cumprir os princípios de finalidade, tratar dados para finalidades pré-determinadas, necessidades, somente tratar os dados que são efetivamente necessários. E aí, o que eu preciso garantir se vai ter compartilhamento de dados, por exemplo, entre o condomínio e a administradora, questões que a gente comentou contratuais, resguardar contratualmente esse compartilhamento de dados para garantir que vai ter o atendimento dos direitos dos titulares, que esse titular vai ser preservado, que a LGPD vai ser cumprida. Então, não sei se eu entendi a pergunta, que acho que talvez ela tenha sido um pouco ampla, mas é isso, a gente tem que verificar qual que é a necessidade desse dado, tem uma finalidade legítima para tratar esse dado, tenho base legal para isso, e adotar as medidas práticas e contratuais necessárias no dia a dia para conseguir garantir que o contratamento de dados vai cumprir a LGPD. Ótimo, Carla. Acredito que você tenha respondido exatamente o que a pessoa teve dúvida, e acho que o que ficou claro aqui é que sempre a gente tem que ter a transparência do começo, meio e fim dos atos. Obrigada. Na pergunta 13, existem condomínios mistos, onde no mesmo bloco, no mesmo condomínio, existem blocos residenciais e também existem unidades comerciais. Tendo essa diferença dos demais tipos de condomínio, a aplicabilidade da LGPD difere de alguma forma? É a pergunta do Ricardo. Eu entendo que não. Eu entendo que não difere. A questão tem que ter os mesmos cuidados em relação à coleta, armazenamento de dados. Muito provavelmente, a administração desse condomínio vai ser centralizada numa empresa só, né? Então, ali eu vou ter que ter os mesmos cuidados, tanto para o residencial quanto para o comercial. Então, quais dados que eu vou coletar na portaria, quais dados dos condomínios eu preciso, né? Quanto tempo eles vão ser armazenados, as questões relacionadas a câmeras de circuito fechado também se aplicam em ambos os casos, a questão de transparência, da mesma forma, se eu vou usar o QR Code, se eu vou usar alguma tecnologia para disponibilizar uma política de privacidade, eu posso ter uma política de privacidade única para o condomínio em geral, né? Então, aí vai depender um pouco de se essa administração é centralizada ou se ela é separada, né? Aí isso que vai determinar os cuidados que vão precisar ser tomados, mas eu não vejo distinção em relação às obrigações. Aqui, as obrigações de cumprimento da LGPD são as mesmas. Ótimo. O que ocorre, Carla, tem uma pergunta aqui que eu acredito que você vai conseguir sanar para o Alexandre. O que ocorrerá caso os dados não sejam armazenados ou mesmo sejam transferidos para terceiros? Eu entendi muito bem, no sentido de se eu não armazenar os dados, porque na prática a LGPD ela não estabelece uma obrigação de guarda de dados. A gente tem outras leis que estabelecem obrigações de guarda de dados por prazos determinados, isso não acontece na LGPD. O que a LGPD traz com relação a prazos de retenção de dados são as regras para, nos momentos em que faz sentido, ela dá bases legais para eu poder armazenar os dados que eu preciso licitamente no desenvolvimento das minhas atividades. Então, assim, se eu não armazenar um dado, eu não vou ter nenhuma sanção do ponto de vista de LGPD, mas eu posso ter um problema do ponto de vista prático de não ter uma informação que eu precisava para me defender numa ação judicial, por exemplo. Mas eu não tenho uma obrigação específica de guarda de dados de acordo com a LGPD. E aí, com relação ao compartilhamento, a gente vai entrar de novo na questão de precisar ter uma base legal para esse compartilhamento, então eu preciso saber por que eu estou compartilhando esse dado com o terceiro. Então, eu estou compartilhando um dado com a administradora de condomínio, eu tenho uma finalidade lista para esse compartilhamento, mas eu só vou compartilhar os dados que eu preciso de fato, que a administradora vai precisar de fato para exercer aquela atividade que eu estou contratando. Então, por exemplo, não faz sentido compartilhar com a administradora do condomínio se aquele condomínio tem cachorro, por exemplo, porque não é uma informação que vai ser relevante no desenvolvimento da atividade da administradora.
Então, a lógica é sempre essa. Eu posso armazenar os dados por um período que eles sejam necessários para uma finalidade específica e eu posso compartilhar dados quando esse compartilhamento for necessário, eu tiver uma finalidade adequada, eu tiver uma base legal para esse compartilhamento e o ideal é que esse compartilhamento seja sempre regido por contrato. Carla, já aproveitando, eu vou entrar na 14ª pergunta, que fala o seguinte, já que a gente está falando um pouquinho de compartilhamento. No caso do compartilhamento das câmeras através de aplicativo para todos os condôminos, como fica? É uma pergunta da Lívia. Uhum. Nesse caso, precisa ser analisado, assim, provavelmente todos os condôminos concordaram com esse compartilhamento e a gente pode estabelecer isso, fazer isso dentro de uma relação contratual. Na prática, de acordo com a LGPD, esse compartilhamento de câmeras de segurança ele pode não ser necessário do ponto de vista de atingir uma finalidade de segurança do condomínio. Então, você pode ter algum condomínio que, de fato, questione isso daí, que ele não quer, por exemplo, que todo mundo tenha acesso à imagem das áreas comuns. Tem argumentos para defender que isso daí é necessário, que isso daí é uma questão de segurança, que tem base legal para isso, mas é uma questão que é um pouco mais cinzento, assim, do que quando a gente fala em ter a câmera de segurança que fica lá disponível só para o porteiro acompanhar, por exemplo. Então, aqui tem um grau a mais de discussão, de alguém poder eventualmente questionar. Mas, assim, eu entendo que existem argumentos de que tem uma base legal adequada e isso daí pode estar adequado aos princípios da LGPD, tem que realmente ver, no caso a caso, como construir esse argumento. Acredito que dependa também de condições, por exemplo, no caso em que o condomínio tem acesso ao aplicativo para ver em tempo real, mas não ao armazenamento. Então, ele não pode fazer nada com aquela imagem, só pode ver em tempo real. E aí entra a questão de segurança de evitar, por exemplo, que dê para você tirar print de tela desse tipo de aplicativo. Exato. Então, entra em discussões de segurança para minimizar uma eventual violação de privacidade com base nas imagens de câmera de segurança. Na pergunta... Sim, pois não, Paulo. Não, lembrando só que já teve caso na Europa, né, a nossa lei é muito parecida com a Europa, um caso na autoridade sueca de proteção de dados que multou o condomínio pelo uso indevido de câmeras de circuito fechado, entendeu? Que câmeras estavam posicionadas em lugares que não eram adequados ou coletaram informações excessivas. Então, muito provavelmente esse tipo de discussão sobre quais tecnologias usar, qual o limite para a utilização de câmeras, vai acabar chegando aqui no Brasil muito rápido. E falando, tem uma pergunta, 16ª pergunta, da Roberta. Sou de uma administradora e diversos escritórios de advocacia já entraram em contrato para efetivar ou talvez adequar os contratos à LGPD. Como devo proceder exatamente como administradora? E existe uma média de custo? É sempre a pergunta, né? Quanto que eu vou pagar por isso? Sim, a gente como prestador de serviço, né, como advogado que atua na área e presta serviço de adequação à LGPD, o que a gente vê muito no mercado, e a gente busca, pelo menos aqui no escritório, se diferenciar um pouco, é aquela receita de bolo, né? Então, você, para se adequar, você precisa disso, então é quase uma receita de bolo, one size fits all, que você oferece para todo mundo. Só que o nível de exposição a risco de cada empresa é muito diferente, né? Eu não posso tratar uma empresa tipo, uma plataforma de e-commerce em relação B2C, né, que tem consumidor final na ponta, que trata uma quantidade astronômica de dados, não é o mesmo padrão de adequação que eu vou oferecer para essa empresa que eu vou oferecer para uma administradora de condomínio, que às vezes é uma empresa menor, né, que poderia até se qualificar ali nessa proposta de regulamentação da NPD, de flexibilização dos requisitos da LGPD para essas entidades de pequeno, médio porte. Então, eu preciso, né, não é o cliente que precisa se adaptar ao prestador de serviço, o prestador de serviço precisa se adaptar ao cliente. Então, eu não acredito muito na receita de bolo. Então, acho que precisa ter uma discussão com o prestador de serviço, com o escritório de advocacia, no caso, ou com a empresa de consultoria técnica que vai fazer parte de segurança da informação, discussão do que realmente é necessário, né? Quais são o mínimo necessário
de acordo com essa atividade, com essa exposição de risco, para estabelecer uma governança de privacidade e proteção de dados daquela empresa, né? Então, a pergunta precisa ser feita, né? Porque, realmente, como eu falei, os níveis de exposição de risco variam muito de empresa para empresa. Então, o serviço não pode ser one size fits all, não pode ser uma receita de bolo. Tem que ter essa reflexão sobre o que é realmente necessário para cada empresa. E Legal, aí isso varia de Paulo. custo, né? Você vai ter um custo maior para empresas que estão em um nível de exposição de risco maior e um custo muito menor para empresas que têm um nível de exposição a risco menor. Isso é claro. Bom, nós temos uma pergunta 17 aqui. Acredito que estamos em casa para responder, hein, Carla? Quando eu for adquirir um contrato com um escritório de advocacia, eu uso as duas funções, como operador e controlador? É uma pergunta da Roberta Ming. Na verdade, a posição de operador e o controlador vai depender de quais atividades são realizadas sob o contrato, né? Mas, via de regra, por exemplo, como a gente estava discutindo, via de regra, uma administradora de condomínio vai ser operadora, em algumas situações talvez não seja, mas ela pode ser operadora do tratamento de dados pessoais. Nesse caso, o contrato padrão que ela vai celebrar com os condôminos vai ser um contrato de controlador-operador, e ela, com os condomínios, vai ser um contrato de controlador-operador, e ela como operadora do tratamento de dados. E aí ela vai alocar as responsabilidades de acordo com essa realidade. Mas, por exemplo, uma administradora de condomínio, ela também tem funcionários próprios. A partir do momento que ela trata dados de funcionários próprios, ela é controladora dos dados desses funcionários, porque ela define as finalidades do tratamento. Ela vai tratar esses dados para executar um contrato de trabalho que ela celebrou com esses funcionários. Então, nesse caso, ela é controladora. Então, por exemplo, uma adequação LGPD vai passar por esses cenários para verificar, olha, nessa relação contratual, você é um operador, e aí a gente vai estabelecer contratos de acordo com essas atribuições. E nessas relações específicas, você é controlador, então a gente vai imputar responsabilidades como controlador. Acho que o que tem que ficar claro é que a posição de controlador e operador, ela é fática. Depende de quais são os poderes que essa pessoa tem para tratar os dados pessoais. Ela define as finalidades de tratamento ou não define as finalidades de tratamento? Ela toma as decisões relevantes de como esses dados vão ser tratados, quais dados vão ser coletados. E aí, uma mesma pessoa, empresa, entidade, ela pode ser controladora de dados para uma finalidade e operadora de dados para outra finalidade, dependendo das relações contratuais e das práticas de tratamento de dados que ela estabelece. Aproveitando o gancho, Carla, tem uma pergunta aqui da Cláudia. Você comentou sobre funcionários, né? E no caso em que a administradora contrata o funcionário do condomínio, ela passa a ser também controladora dos dados ou é apenas operadora ainda? Ela é controladora dos dados porque ela celebrou esse contrato de trabalho diretamente com esse funcionário, e aí, em razão disso, ela tem uma série de obrigações legais a cumprir. Mesmo quando o funcionário é do condomínio e não da administradora. Sim, porque na realidade ele é funcionário da administradora alocado no condomínio, mas o contrato está celebrado em nome da administradora. E aí ela, como administradora, tem uma série de obrigações de tratamento de dados que ela precisa fazer com relação a esse funcionário. Por exemplo, ela vai ter que fornecer informações sobre esse funcionário para o e-social. Ela vai ter que recolher valores previdenciários. Ela vai tratar esses dados diretamente sem nenhuma relação com o condomínio. Então, nesse caso, ela é controladora de dados pessoais e ela provavelmente tem um contrato com o condomínio para fazer essa terceirização, e o condomínio também vai ser controlador de dados pessoais, porque ele vai gerir as atividades desse funcionário dentro do condomínio. Então, a gente está falando de uma relação controlador-controlador, nesse caso. Muito legal, Carla. Carla, tem mais uma pergunta aqui, só para a gente fechar essa questão dos contratos. Vamos aproveitar essa linha. A pergunta é da Juliana Fernandes. Precisa alterar os contratos vigentes? Sim, o ideal é revisar todos os contratos vigentes, entender os fluxos de dados, entender quem é controlador e operador em cada contrato, se é uma relação controlador-controlador, controlador-operador, e regular contratualmente esses fluxos de dados em cada atividade contratada. Legal.
Legal. E na pergunta 20 aqui, Paulo, você até comentou nas perguntas anteriores a questão da necessidade de DPO. E aí tem a pergunta da Raíza, a pergunta 20, quem pode ser DPO de um condomínio? Pode ser alguém da própria administradora, um conselheiro, por exemplo? Sim, isso está em aberto. Assim, as empresas têm autonomia para determinar quem pode ser o DPO, pode ser um síndico, pode ser um dos condôminos, pode ser alguém alocado pela administradora de condomínio. Então, inclusive pode ser até terceirizado, né? Você tem hoje em dia esses serviços de DPO as a service, empresas especializadas que fornecem o DPO para atuar. Então, existe uma liberdade grande aí para determinar quem vai ser o DPO. O que fica aqui de dica é que fique atento com a regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre a aplicabilidade da LGPD a agentes de tratamento de pequeno porte, né? Então, é muito possível que condomínios sejam dispensados de ter que ter um DPO, né? Tanto condomínios quanto administradores de condomínio que se qualifiquem como microempresa, empresa de pequeno porte, podem se beneficiar dessas flexibilizações que devem dispensar a exigência do DPO, desde que se tenha um canal de comunicação para atendimento dos titulares de dados. Então, fica a dica aí para acompanhar as discussões dessa proposta de regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Legal, Paulo. Acredito que vamos ter algumas alterações ainda no decorrer dos tempos, né? Carla, tem uma pergunta aqui que eu acredito que seja uma dúvida bem recorrente em relação às atividades e informações básicas que precisamos inserir nas atas. Por exemplo, CPF, nome e etc. Como devemos proceder nessa situação? É uma pergunta da administração, cidade e contabilidade. Nesse caso, se esse dado ele é necessário para a formulação dessa ata, né? Se eu preciso ter essa informação, por exemplo, de quem compareceu numa reunião ou de quem apresentou alguma questão, esse é um dado que está... inserir essa informação nessa ata está adequada à LGPD. Na prática, o que a gente vai sempre discutir eu preciso dessa informação, essa informação é necessária, todos esses dados que eu estou inserindo sobre essa pessoa são suficientes, por exemplo, para identificar um condômino, posso eventualmente necessitar do nome, CPF e talvez da unidade no qual esse condômino reside. Talvez qualquer informação além disso seja possivelmente desnecessária. Então, é sempre pensar, a gente fala no princípio da minimização do tratamento de dados, né? Utilizar sempre os dados mínimos necessários para atingir uma finalidade. E não vejo um impedimento para inserir essas informações na ata se elas forem necessárias para essa finalidade específica. Paulo, tem uma pergunta aqui interessante, da Cláudia Dias, e eu vou até estender ela um pouco aqui, que ela está falando aqui no caso de seguros. Estamos passando dados das unidades do condomínio, então, além da autorização do condômino, precisa de alguma garantia da seguradora para não passar diante os dados? Como garantir isso? Eu acho que isso não vale só para seguro, acho que vale para qualquer tipo de serviço que a administradora for oferecer, né? Exatamente. Qualquer compartilhamento de dados com empresas prestadoras de serviços, inclusive de seguros, precisa verificar no contrato, primeiro avaliar o nível de maturidade dessas empresas da produção de dados. Tem que perguntar se está adequada à LGPD, quais são as medidas que ela utiliza para proteger os dados pessoais contra acessos indevidos, incidentes de segurança da informação, né, ataques cibernéticos. A gente tem visto aí uma incidência muito grande de ataques cibernéticos, principalmente ransomware, que tem sido um pesadelo. Vocês viram acontecer na loja Renner, por exemplo, né? A empresa fica parada dias, tem casos aqui que a gente pegou aqui no escritório que a empresa ficou parada semanas, né? Porque o hacker invade, criptografa todos os sistemas, a empresa não consegue continuar. Se ela não tem um backup das informações, não consegue continuar. Então, imagina se um ataque cibernético desse tipo, um incidente de segurança desse tipo, acontece no ambiente do prestador de serviço. Então, eu preciso ter garantia desse prestador de que ele cumpre os requisitos da LGPD e tem medidas de segurança da informação para proteger esses dados pessoais contra acessos indevidos. E aí assegurar cláusulas contratuais robustas nesses contratos que estabelecem algumas obrigações específicas de proteção de dados, principalmente a cooperação do prestador de serviço
em caso de incidente de segurança. Imagina se acontece um vazamento de dados no ambiente do prestador de serviço, da seguradora, por exemplo. A obrigação de notificar a Autoridade Nacional de Dados é do controlador dos dados, do condomínio, da administradora de condomínio. Então, eu preciso que esse prestador de serviço coopere comigo para que eu possa enviar essas informações que a lei exige sobre o incidente, tanto para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quanto para os titulares de dados afetados pelo incidente, né? Então, eu preciso checar se esse prestador de serviço é controlador, se ele é operador, né? Quais são as obrigações que eu preciso estabelecer contratualmente de requisitos de segurança da informação para proteger os dados pessoais contra acessos indevidos, incidentes e vazamentos, estabelecer dever de cooperação no caso de um incidente, né? Cooperação para que possa notificar a autoridade, os titulares, se for um incidente considerado de risco ou dano relevante, que é o requisito que a LGPD estabelece para a comunicação de incidentes, e estabelecer o que acontece ao término do contrato, o que acontece com esses dados, se eles são eliminados, anonimizados, se eles são destruídos, né? Então, precisa ter um contrato tratando do tema e que seja amarrado para minimizar risco de exposição da administradora de condomínio a eventuais incidentes que ocorram no ambiente do prestador de serviço. Existe um aspecto da lei, da LGPD, que eu acredito que seja bem importante a gente frisar. Ela parte de duas vertentes, que é a questão de privacidade e da segurança dos dados. Privacidade como é utilizado esses dados, como são utilizados esses dados, e a questão da segurança é o como é armazenado esses dados. Então, eu posso ter, por exemplo, uma empresa, um parceiro que faz todos os cuidados, nunca teve nenhum tipo de vazamento de dados, porém faz todo tipo de mau uso dos seus dados. Ou ao contrário, pode ser uma empresa que faz tudo direitinho, mas não investe em segurança. As duas são tão importantes quanto e devem ser observadas, e a lei trata disso de uma forma muito ampla. E aí, falando disso, dessa questão do armazenamento e tudo mais, tem uma pergunta aqui, da Bianca, pergunta 23, se existe alguma opção de ferramenta que a administradora tem para troca de informações com o condomínio. Então, acho que fica essa dúvida aí, qual ferramenta que eu uso que é segura, né? Aqui de novo, desculpa, Carla. Pode falar, Paulo. Não, pode falar. Não, que na prática tem que ver qual que é a ferramenta que faz sentido de acordo com o porte da operação, né, o volume de dados que vai ser transferido, o tipo de dados que vai ser transferido. A gente vê muito na prática, assim, no dia a dia, e aí nem falando de condomínio, falando de empresa que celebra contratos que envolve compartilhamento de dados e quer fazer esse compartilhamento de dados, por exemplo, por e-mail. E-mail, do ponto de vista de segurança da informação, não é a ferramenta mais adequada para fazer uma transferência de dados, por motivos de eles podem ser acessados indevidamente, você pode ter um encaminhamento de e-mail para um destinatário errado, então não é o formato mais adequado. Então, assim, na prática, existem, por exemplo, ferramentas de nuvem que permitem um repositório de dados e que adotam medidas de segurança adequadas para esse compartilhamento. Eu acho que é difícil para a gente indicar uma ferramenta específica para fazer compartilhamento de dados especificamente. O que precisa ser considerado qual que é o porte da operação, quanto eu posso gastar nisso, né, para adotar essa ferramenta de compartilhamento de dados e ver dentro das ferramentas disponíveis o que faz sentido e o que é financeiramente possível e quais são os requisitos técnicos de segurança que cada ferramenta disponibiliza para fazer esse compartilhamento. Tem alguma coisa a acrescentar, Paulo? Não, assina embaixo o que ela falou. Assim, falando agora o meu lado de segurança, né, além de que eu sou o CISO das empresas do Grupo Superlógica, cuido da área de segurança, uma coisa que é muito importante quando for tratar de ferramentas para compartilhar dados pessoais ou qualquer tipo de dados que sejam sensíveis à operação de uma administradora, é sempre observar as políticas de privacidade da ferramenta. Então, é muito comum ferramentas serem disponibilizadas de forma gratuita ou
gratuita, entre aspas, né? Aquela velha piada que a gente sempre vê por aí, que quando o produto é de graça, o produto é você. Então, é sempre tomar cuidado e observar a política de privacidade aplicada para determinada ferramenta e identificar se aquela ferramenta compartilha com terceiros dados, ou se existiu algum tipo de vazamento muito sério, se eles têm um compromisso com questões de segurança. Então, isso também é muito válido. A gente sempre acaba barrando algum tipo de ferramenta, a gente vira o chato da segurança e da LGPD, quando a gente analisa que uma ferramenta simplesmente não tem um compromisso, ou realmente não quer ter um compromisso, porque faz parte do business deles, trabalhar e tratar dados pessoais para oferecer produtos e tudo mais. Então, a gente sempre observa isso. E já caminhando aqui para a finalização, né? A gente está com o tempo quase estourando aqui. Tem uma pergunta do Gustavo Fadel. O software de condomínios da Superlógica está em conformidade com a LGPD? Quais as mudanças aplicadas aos sistemas para alcançar essa conformidade? Então, respondendo essa pergunta, eu vou ter que voltar alguns anos atrás, antes de ter sido sancionado a Lei Geral de Proteção de Dados em 2018. A gente começou essa adequação no meio acho que antes até, no primeiro semestre de 2018. Foi um trabalho longo. A gente partiu de algumas premissas, que primeiro foi adequar contratos, revisitar todas as nossas aplicações, mapear os dados que são utilizados, definir a finalidade desses dados. A gente revisitou e revisou contratos com prestadores de serviço. A gente refez e construiu uma política de privacidade. A gente melhorou os processos, né? A gente sempre teve vários processos de melhorias de segurança dentro do nosso software, e a gente aperfeiçoou isso além dos pentests, dos scans de vulnerabilidades recorrentes que eram feitos. A gente contratou também plataformas do que a gente chama de bug bounty, ou seja, a gente premia pessoas pesquisadores que encontram falhas de segurança dentro do nosso sistema para garantir a segurança dos dados. E nós temos também, a gente instituiu um comitê de privacidade de LGPD. Esse comitê se reúne, é um comitê multidisciplinar, a gente se reúne quinzenalmente para discutir assuntos relacionados à privacidade. Então, às vezes, alguma dúvida maior que surgiu dentro dos canais de privacidade que a gente tem, né? A gente tem o privacidade@superlogica.com, em que a gente recebe e tira todas as dúvidas que são enviadas para a gente. Quando é uma dúvida um pouco mais complexa, ou às vezes a gente leva isso para o comitê e discute, até porque, como foi falado aqui em diversos pontos, em diversos momentos, tanto pelo Dr. Paulo, doutora Carla, a lei ela foi aplicada, ela foi sancionada, a NPD acabou de entrar em operação com algumas coisas, a gente está aprendendo muita coisa, todo mundo está aprendendo um pouco, e a gente foi aprendendo ao longo dos anos também com as dúvidas que foram aparecendo, com os problemas que a gente foi recebendo, e a gente foi conseguindo sanar e se adequar. Então, temos dados mapeados, revisão das políticas, um comitê estabelecido, a nomeação do DPO, que no caso estou eu no momento, e tudo isso para garantir que a gente garantir uma maior tranquilidade para os nossos clientes e garantir que os condôminos sintam que estão também, que os dados deles estão sendo armazenados no ambiente seguro, que respeita a privacidade de cada um do titular dos dados. Tá bom? Jonas, acho só importante a gente pontuar duas questões aqui, que complementa muito essa questão que você falou, a questão dos treinamentos, né? A gente tem um foco muito forte em relação a isso, porque não adianta a gente ter tudo e não treinar as pessoas adequadamente para essa utilização, e nós temos trabalhado consistentemente em relação a isso.
E também a questão do que o Paulo ponderou, que hoje a gente olha para a LGPD desde o início do produto, né? Desde a nossa concepção dos novos produtos, esse comitê já olha e já discute as questões relacionadas a isso. Então, eu acredito que essa seja realmente uma lição de casa para todo mundo. Exato. A gente passou por uma experiência até, é bem legal a gente compartilhar isso, passou por uma experiência em que a gente teve um trabalho até que longo, assim, bem próximo com os times de comunicação e marketing, revisando conteúdos para que a gente desse o melhor conteúdo mais assertivo possível, justamente porque a gente aposta muito nessa questão de uma cultura de segurança e privacidade. Isso tem que partir de todo mundo. Então, nós temos treinamentos que todo mundo da empresa faz, desde quem trabalha na recepção até os cargos de gestão. Todo mundo está consciente dos papéis e a gente aposta muito nisso através de ferramentas, de cursos, de treinamentos, aonde vai a nossa responsabilidade, o que a gente deve ou não fazer com os dados. Então, foi uma aposta que a gente fez aí nos últimos 3 anos, tem funcionado muito bem, tem sido uma experiência muito legal. Bom, a gente já estourou um pouco o tempo Estourou aqui. O tempo. Por favor, Carlos, se você quiser, se você puder deixar suas considerações finais, por favor, o tempo é seu. Obrigada. Eu acho que só vale ressaltar o que a gente bateu muito na tecla aqui durante a live, que a LGPD, assim, o objetivo da lei não é impedir nenhuma atividade de tratamento, não é dificultar a vida dos agentes de tratamento de dados, mas, assim, garantir que direitos básicos do titular de dados pessoais sejam respeitados. E aí a gente tem que sempre seguir essa lógica de eu tenho um fundamento, uma finalidade adequada para tratar o dado, eu tenho uma base legal para tratar esse dado é o mínimo necessário para atingir essa finalidade, e a gente brinca que se você cumprir os princípios da finalidade, adequação e necessidade da LGPD, você cumpriu 80% da lei. Então, acho que é isso que a gente tem que tirar para quem está se adequando. Obviamente, tem vários pontos da lei que dependem de ações específicas, mas sempre pensar nisso quando a gente trata de dados pessoais, finalidade, adequação e necessidade. Paulo, por favor. Eu reitero também o que ela comentou. Eu acho que a gente, vou dizer quais são as áreas-chave, né, que precisam ser cobertas ali, que eu preciso me preocupar mais. Transparência. Então, como eu posso disponibilizar para os visitantes, condôminos, funcionários, prestadores de serviços, uma política de privacidade acessível? Se eu vou ter isso impresso, se eu vou ter isso por meio de um QR Code, algum outro de tecnologia que permita dar essa transparência, os avisos, no caso de câmeras de circuito fechado, os contratos, né, extremamente relevante eu olhar para o prestador de serviço e perguntar de adequação, exigir conformidade, estabelecer cláusulas contratuais que prevejam cooperação, ter uma política de retenção ou descarte de dados, ou seja, por quanto tempo vou armazenar esses dados, isso tem que estar claro, tanto as imagens quanto os dados cadastrais coletados na portaria, os dados dos condôminos. Eu preciso pensar o ciclo de vida do dado, né? Então, antes da LGPD a gente tinha uma lógica de acúmulo de dados, ninguém se preocupava com isso, a LGPD busca inverter essa lógica e estabelecer o princípio da necessidade, ou seja, qual é o mínimo de dados que eu preciso, por quanto tempo para atingir essa finalidade específica, né? Então, isso que a parte mais relevante que eu acho que os condomínios deveriam se atentar. Condomínios e administradores de condomínios. Legal. Fabi, tem um recadinho para deixar do pessoal? Eu tenho. Eu acredito que foi formidável essa discussão, esse bate-papo nosso. E como o Paulo colocou, eu acho que o princípio de tudo, que se antes nós acumulávamos um maior número de dados, hoje nós realmente temos que verificar o que realmente é necessário e sempre focado no princípio da transparência. Acho que o princípio principal da lei é esse, e se a gente trabalhar com esse princípio, eu acredito que meio caminho andado.
E agradecer muito a participação da Carla e do Paulo, foi um prazer imenso esse bate-papo hoje, e você também, Jonas, muito obrigada. Valeu, Fabi. Bom, acho que ficou claro para todo mundo, a palavra-chave aqui, a mensagem é transparência, pessoal, transparência. O que eu faço com os dados? Faço isso, isso, isso. Deixar sempre claro para todo mundo que é feito. Esse é o espírito da lei, essa é a intenção por trás de tudo que a gente está passando agora. Eu acredito que com esse princípio a gente não vai ter grandes problemas, tá bom? Então, obrigado, Carla, obrigado, Paulo, pelo tempo, pelo material, por todas as dúvidas tiradas. Sei que tem muita dúvida ainda que ficou ali. Então, para quem ficou talvez com uma dúvida que não foi respondida e tudo mais, a gente está sempre lançando novos materiais dentro das nossas redes, do nosso blog, dos nossos sites. Então, acompanhe, não esqueçam de acompanhar. E essa live é a primeira de uma série, então nós teremos outras lives sobre LGPD com outras temáticas, com outros focos, além de condomínios. Então, nos acompanhem nas redes, sigam aí para não perder, tá bom? Então, valeu, pessoal, obrigado por ter ficado com a gente aí até agora, foi um prazer e até mais.